meus amigos, é um prazer estarmos aqui com vocês. Vocês me ouvem bem, todos? Muito bem, então vamos hoje tratar de um tema que é extremamente interessante. E a Amandinha, na mensagem dela, já falou, né, sobre esses fluidos que estão sendo derramados sobre nós. E a gente inicia, né, apresentando essa... Estão todos enxergando bem a apresentação? Ok, então a gente apresenta aqui algumas imagens, né, colocando o planeta Terra, que é o nosso planeta tão querido, que está nesse momento de transição, e algumas imagens de fluidos, né, que é o nosso tema de hoje, através da fluidoterapia na casa espírita, que é o tema que nós vamos falar. Lembrando sempre que as casas espíritas são instrumentos de Jesus aqui no nosso planeta, com o objetivo de contribuir dentro do que já é possível para o alívio, para a harmonização, para a busca da melhoria da saúde, sempre com o objetivo de nós nos transformarmos moralmente. No próximo slide, então, nós vamos começar com o nosso fluidoterapeuta maior, que foi Jesus, iniciando aí com essa passagem, né? Não sei se vocês recordam, essa passagem é lá do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, por Mateus, no capítulo 5, e aqui a gente está tratando os itens 25 e 29, dos versículos do 30 a 34. E também lá no livro A Gênese, que Kardec nos traz, é citado no capítulo 15, item 10 a 11, que são os milagres de Jesus, é citado essa questão da cura. Então, conta-se que havia uma mulher que há mais de 12 anos, ou seja, muitos anos, tinha uma hemorragia que não parava. E ela, sabendo que Jesus pregava ali na região, o que ela fez? Ela, acreditando que se ela só tocasse as vestes do mestre, até ali de forma escondida, sem se mostrar, né, nós precisamos lembrar da condição da mulher naquela época, ela seria curada. E assim, numa das pregações de Jesus, naquela multidão enorme de gente que o cercava em volta, Jesus está fazendo ali sua pregação, tratando de outros atendimentos, e a mulher, sorrateiramente, que a gente coloca nessa imagem, chegou e tocou nas vestes de Jesus. E que coisa maravilhosa ela sentiu, porque imediatamente a hemorragia dela parou e ela percebeu que estava curada. Nesse momento, Jesus sentiu como se fosse uma energia saindo dele, né? E essa energia que fluiu de Jesus fez com que ele perguntasse para os seus acompanhantes, para os seus discípulos: alguém me tocou? E os discípulos disseram para ele: mas mestre, a gente aqui no meio dessa multidão, né, cercado de gente por tudo quanto é lado, como é que nós vamos saber quem é que ele tocou? Mas alguém me tocou. E ele prescrutou por ali, identificou a mulher. E a mulher, com muito receio de que o mestre a descobrisse, ele chegou até ela, a elevou, ela contou para ele a situação do que tinha acontecido, e ele disse: mulher, tua fé te curou. Segue e continues fazendo bem. Ou seja, não peques mais, continue fazendo bem. Então, a gente aqui tem um ponto interessante, né, que no próximo slide, a gente destacou aqui 3 pontos. O Jesus, na realidade, aqui nesse momento, ele não pensava na mulher, né, com hemorragia, ele não estava fazendo a cura especificamente para ela, né? Ele estava fazendo atendimento ali da multidão. E por que será que essa irradiação, ou seja, esse fluxo de energia, ele se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Por que será? Né? Então, é preciso a gente compreender que o fluido, como uma matéria terapêutica, né, ou seja, como uma energia que ajuda a gente a melhorar, a se equilibrar e às vezes até obter a cura, ele precisa chegar até onde tem a matéria orgânica que está desequilibrada, que está doente, para poder repará-la. Então, a mulher, com tanta fé que ela tinha, ela atraiu essa energia por conta da própria fé, e Jesus, mesmo sem ter aquela intenção, que é uma das formas, né, do fluido circular para o atendimento, que às vezes o magnetizador, a pessoa que está fazendo esse trabalho, ele nem sabe. Foi esse o exemplo do que aconteceu com Jesus, mas ele percebeu essa saída do fluido, e por isso fez o questionamento, que alguém o havia tocado, ele tinha sentido que tinha saído uma virtude dele, ou seja, uma energia que havia circulado dele. Então, a gente percebe o seguinte, que já 2 coisas a gente já pode inferir dessa passagem aqui de Jesus.
Na realidade, os fluidos, ou seja, as energias, podem ser direcionadas não só pela vontade de quem está fazendo a cura, como pode ser atraída pelo aquele desejo ardente, pela fé, em outras palavras. E por isso Jesus disse, né, para ela, né, que a fé dela havia salvado, e que ela se modificasse. E vamos seguir no próximo slide, a gente vai trazer outras imagens, do outro exemplo, isso aí também do Evangelho, agora do Evangelho de Marcos, capítulo 8, ainda, do 22, 26, os versículos. E o Kardec, lá nos itens 12 e 13, Kardec traz vários que eram considerados milagres, que eram as curas de Jesus, né? Que a gente vai verificar que, à medida que a ciência vai avançando, a gente tem explicação do que acontecia, né? O próprio Jesus tinha dificuldade porque a gente não tinha nem ciência para compreender. Então, aqui conta-se que é a passagem do cego de Betsaída. Conta-se que levaram um cego para Jesus, na cidade de Betsaída, na aldeia, para ser curado. E Jesus, retirando o cego da aldeia, para fora daquela situação, de toda aquela situação que ele se encontrava, né, passou uma saliva nele, impôs-lhe as mãos e perguntou para o homem, que vês agora? Já te sentes vendo alguma coisa? E o homem, confuso, abriu os olhos e, em função do que ele via, ele disse, mestre, eu vejo homens, mas eles parecem árvores. São muito maiores do que devia. Jesus impôs-lhe novamente a mão, né, num segundo momento, e perguntou novamente para ele, e agora? Diviso tudo, mestre. Então, ele diz para ele, vá para a sua aldeia e não contes nada. Não comentes nada com ninguém lá na aldeia. Então, aqui tem uns pontos interessantes no próximo slide que a gente quer trazer para reflexão, para a gente adentrar no tema. Então, a gente nota aqui que teve um efeito magnético da cura, né? Teve um primeiro momento, um segundo momento, e é claro que Jesus, como o espírito mais evoluído que já teve aqui, fazia essa aplicação diretamente, ele não tinha intermediação de ninguém, era ele mesmo, porque ele é o próprio médium de Deus, né? como costumo dizer. Ele aplicava a própria energia de cura, e isso aí levou um pouco mais de tempo em função mais de quem? Do próprio homem. Ele queria obter aquela cura, na realidade levaram-no para obter a cura, mas que momento ele foi curado? Apenas quando ele se tornou receptivo. Então, uma coisa importante, é preciso que nós estejamos receptivos, que nós queiramos assimilar aquele fluido curativo, senão não iremos nos curar. Isso acontece até na nossa medicina tradicional, quando a gente toma um remédio e não acredita que ele vai nos fazer bem, ele certamente não irá. E a primeira sensação do homem foi exatamente aquilo que acontece quando alguém, sem visão durante muito tempo, né, ela recobra a vista. Um dos exemplos que a gente tem bem claro, quem tem problema de catarata, que já está num estado muito avançado, quando a pessoa sofre a cirurgia, ela fica maravilhada com aquilo. Mas, no primeiro momento, ela não divisa algumas coisas. Hoje em dia, com a cirurgia laser, é até mais rápido. Mas, no passado, ela demorava um tempinho até ir se acostumando, por causa do quê? Do vício óptico, né, de não conseguir enxergar aquilo ali. Tá? Então, era o que acontecia aqui. Mas uma coisa importante que nós não colocamos aqui no slide foi o que Jesus fez com ele. Qual seria a simbologia de tê-lo tirado da aldeia? É para ele sair daquela problemática que ele estava vivendo. Porque os nossos problemas, os nossos desequilíbrios de ordem emocional, eles induzem o aparecimento de doenças, de desequilíbrios no nosso organismo e dificultam a cura. Próximo slide, a gente vai então começar a falar quais foram as etapas que a gente viu que aconteceram, ou que ocorreram aqui nesse processo de cura barra alívio. É preciso a gente sempre lembrar, a gente já vai introduzir isso agora, que nem sempre a cura é conveniente, tá certo? Às vezes a gente receber só o alívio já é suficiente. Às vezes aquela cura é para a gente refletir, é para a gente aprender com ela, é para a gente... Tudo tem uma mensagem. Né? Quando surge uma doença para a gente, tem uma mensagem ali por trás dela. Por que será que ela surgiu? Né? Então, quais são as etapas? É preciso ter renovação mental do doente. Por que o cego teve dificuldade? Porque ele não estava renovado mentalmente. Jesus até retirou ele do meio de convivência ali daquele local que ele estava, que representaria certamente energia de desequilíbrio, mas ainda assim, só no segundo momento é que ele faz isso. É preciso ter uma renovação, a gente está receptivo, verdadeiramente. A outra coisa é aplicar os recursos terapêuticos, né, para eliminar e aliviar a doença. E o último, mas não menos importante, eu diria até que é o mais importante,
que é o que Jesus coloca na mensagem, não só da mulher, como do próprio cego, quando ele manda renovar lá, não era para ele não falar das coisas, era para ele se modificar, é a gente desenvolver ações que sejam mantenedoras da nossa saúde, se modificando. Digamos, um fumante inveterado que ficou com problema pulmonar, ficou com problema de circulação. Se depois de um tempo ele faz todo um tratamento na nossa medicina normal, ou até com auxílio de fluidoterapia, complementarmente, né, medicina, claro, aqui, a gente colocando, ele tem dificuldades de superar esse vício dele. E se ele volta, o que vai acontecer? O que é natural? O malefício, desequilíbrio, a doença vai retornar novamente. Então, se a gente não mudar de postura, é o que a gente tem nesses dois ensinamentos aqui do mestre. O próximo slide. Nesse próximo aí, então, a gente perguntaria o seguinte, então, o que seria, afinal, a fluidoterapia? Né? Juntando as duas palavras, fluido e terapia. Então, ela seria o uso de fluidos para tratamento de doenças e de doentes. Diz o seguinte, que a gente não tem doenças, nós temos doentes, né? A gente adoece e se desequilibra no nosso organismo psicofísico, ou seja, né, no nosso nível mais perispiritual, e a gente plasma isso, ou seja, a doença vai surgir mais tarde, se a gente cuidasse de observar, né, as nossas energias, os nossos centros de força, né, o nosso humor, digamos assim, que tem ligação com essa nossa parte do equilíbrio energético do nosso perispírito, a gente detectaria as doenças um pouco antes delas surgirem no corpo físico. Né? E no movimento, isso aí de forma geral, os fluidos. Né? Então, por exemplo, um tratamento que alguém faz no hospital com um soro, que na realidade é a água, né? É um veículo, né? O soro ele é um fluido, né? Ou ele está em forma líquida, e coloca esse remédio ali dentro para ele o quê? Para ele levar essa medicação, como Jesus fez com as energias, né? Pegou magneticamente, aplicou essas energias magnéticas até as células que estavam doentes para serem substituídas por células, né, por energias renovadas. No movimento espírita, né, a fluidoterapia é usada basicamente para o quê? Para auxiliar pessoas enfermas do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista espiritual, de forma fraterna e gratuita. Isso é muito importante, que é um ensinamento do mestre. Nessa passagem ali, do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, ele diz, né? Jesus disse através dele, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curar leprosos, expulsar os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haver recebido. Então, veja, a capacidade energética que aqueles espíritos que acompanhavam Jesus tinham, era isso que ele alertava, e alerta todos que têm, ou seja, eles eram nada mais do que magnetizadores, eles tinham magnetismo animal, e que foi dado para ele o quê? De forma gratuita. Ninguém cobrou isso dele, eles não tiveram que estudar por conta disso, nem nada, né? Então, não poderia se impor preço naquilo ali, já que não teve nenhum esforço. É o dar de graça, o que de graça recebeste, Jesus nos alerta. Então, dentro da doutrina espírita, isso aí é fundamental a gente entender. Tá? Próximo slide. A gente vai trazer para vocês o conceito de fluido. Então, fluido na cabeça da gente é o quê? Ah, isso aqui está meio fluido. A gente não diz isso, até de um trabalho. Fluido significa o seguinte, que ele escoa, ele está numa posição, depois está na outra. Então, a gente trouxe uma imagem aqui da água, né? Uma mão penetrando a água, que é o fluido universal aqui que a gente, né, tem ideia e é o veículo principal de todas as medicações e tudo, é a água, que foi concedida pela providência divina aqui no nosso planeta. A maior parte do nosso planeta é água, e nós também, a maior parte da gente é água, né? Se a gente fosse retirado toda a água, sobraria bem pouquinho do ponto de vista de matéria, né? De matéria que não fosse fluida. Então, o conceito de fluido vem no sentido de algo que escoa de um lado para o outro, sem esforço nenhum, e não tem uma forma definida. E aqui nós trouxemos duas imagens. Essa outra aqui, essa da água, que é a mais comum, né? E todos os fluidos ditos que a gente percebe seriam, no nosso caso aqui, os gases e, basicamente, os líquidos. A água, quando ela está em forma de gelo, né, ela não é fluida. Por quê? Porque ela está compacta, tá certo? Então, os cristais estão organizados de uma forma tal que ela está compacta.
Mas quando ela vira água, essas moléculas se separam, deixam de existir esses cristais, e ela passa a fluir. Então, isso aí já vai trazendo um conceito interessante para a gente. Quer dizer que uma matéria mais densa ou menos densa, dependendo de como é que ela está agregada. Vamos gravar isso aí, né? Como é que ela está agregada? Então, o que dá a ideia de uma matéria mais compacta ou menos compacta, ou seja, menos sutil, menos sutil, ou seja, mais grosseira, e mais sutil, que é o caso da água, dos gases e das energias e do magnetismo, que é o representado aqui nessa figura. Tá? Vamos ao próximo aí. Então, após esse conceito, a gente precisa saber o seguinte: bom, os fluidos, eles sofrem, ou a gente, em contato com os fluidos, sofre sempre uma influência de assimilação. Assimilação significa o quê? A receptividade, né? Um combinar com o outro. Então, quando a gente se trata de fluido, trazendo esse conceito de assimilação fluídica, fluidos semelhantes vão se combinar, e fluidos diferentes poderão ou não se combinar. Quando a gente pega a água, né, com o sumo da laranja e mistura, eles são fluidos o quê? Diferentes, na verdade, mas quando a gente combina, eles se misturam. Se eu pegar óleo e água, nós vamos podendo misturar, dali a pouco eles se separam. Então, eles são fluidos diferentes que não se misturam. Então, isso é uma questão de afinidade, de assimilação entre um e outro. Os fluidos podem ser positivos, e eles predominam quando são positivos sobre os fluidos negativos. No caso de nós, os encarnados, os fluidos também influenciam no corpo físico, tá? Não só os fluidos materiais, como e principalmente os fluidos espirituais, que é um conceito que daqui a pouquinho a gente vai ver para vocês. Os bons fluidos causam para a gente impressão de saúde, uma impressão boa, uma impressão agradável. Pensem quando você vai numa montanha, você respira aquele ar, né, gostoso, maravilhoso, não traz um bem-estar para você, um reequilíbrio, né? E se você ficar permanentemente naquela situação e tiver desequilibrada harmonicamente, ou tiver com alguma doença, né, algum malefício respiratório, aquele ambiente, né, atuando de forma permanente e tendo essa energia boa ali em volta, que é representada pelos fluidos bons, podem até lhe curar, podem lhe tirar daquele estado de desequilíbrio. Os fluidos ruins, os maus fluidos, pelo contrário, né, eles causam uma impressão penosa e prejudicial. O exemplo grosseiro que a gente dá é o do ar poluído. Né? Você vai num local que está poluído, você sente mal, né, ele traz para você uma sensação, como diz ele aqui, penosa e prejudicial, como Kardec nos traz aqui lá na Gênesis, no capítulo 14, item 21, que a gente trouxe as observações aí. E se eles forem permanentes e tiverem energia, ou seja, força suficiente, eles podem gerar desordens de ordem física, né, as doenças, e os desequilíbrios energéticos, até de ordem espiritual também, ou seja, no nosso perispírito. Nós vamos trabalhar o conceito já já. Vamos lá em frente? Então, aqui, para que a gente passe o seguinte, a gente precisa compreender que os fluidos, eles são todos transformações de um fluido no qual todos nós estamos imersos, como se fosse assim, uma gelatina, né, universal, só para a gente tratar de forma simplificada, senão teria que ter uma apresentação só para isso aqui, do fluido cósmico universal. É um conceito. O fluido cósmico universal é um fluido que está no universo inteiro e que nós estamos imersos nele. Através dele circulam nossos pensamentos, a maneira da gente desejar as coisas para os outros, as energias todas circulam através dele. E a ciência, cada vez mais, vem estudando, através das partículas, subpartículas e outras partículas menores ainda, e vem se aproximando desse conceito. Né? O fluido cósmico universal, conceitualmente, ele é também chamado de matéria universal primitiva. Tá? Ele é o intermediário entre espírito e matéria. Na realidade, nós temos Deus e os componentes, né? O espírito e matéria. E entre esses dois aí, a gente tem o fluido cósmico universal. Ele passa de uma situação, como nessa figurazinha aqui do lado direito em cima, de eterização, ou seja, praticamente não ponderável, não perceptível, até a nossa matéria mais bruta. Tá certo? Então, ele vai se transformando e vai se agregando cada vez mais, se transformando na matéria bruta. Tá certo? E uma outra coisa que é interessante, nesse gráfico que a gente traz aí para vocês, é que tudo isso acontece através do influxo de Deus, ou seja, Deus atuando ali, através desse fluido cósmico universal, com seus auxiliares, seus pré-postos, que são os espíritos que trabalham como auxiliares de Deus fazendo isso,
unindo as forças, né, da parte orgânica e da parte de energia, calor, ele age sobre o fluido cósmico universal, transforma esse fluido cósmico universal e gera diversos tipos de matéria, entendeu? Simplificadamente, é o que basta para a gente. Então, ou seja, todo fluido pode ser transformado, né, no que a gente pensar. E a gente, o próprio ser humano faz isso na química, né? Numa forma bem grosseira, aqui na parte bem material, mas ele é um tipo de transformação. E aqui a gente trouxe duas figurinhas, essas iluminadas aí, que é o que tem de mais moderno. Para vocês terem uma ideia, quando se falava em fluido quântico universal, só existia o primeiro modelo atômico, que foi mais ou menos no início do século XIX, lá por 1803, 1808, né? Que era como se fosse uma esfera, uma bola de bilhar. O modelo atômico com prótons, elétrons, né, que era o moderno que a gente tinha, ele já é do século XX. Né? Ele já é do século XX, que é o modelo do Bohr. Então, veja, a gente tinha pouca ciência e já a espiritualidade já nos falava na medida que ela tinha condição de nos falar. E a ciência vem avançando. Mais recentemente, essas partículas, né, os prótons, elétrons e nêutrons, que eram os últimos, eles foram sendo subdivididos em várias outras partículas menores e tem o bóson de Higgs, que é o mais moderno que a gente tem em termos de ciência, de 2014 para cá, né? Ele foi confirmado lá no acelerador de partículas, lá na França, e cada vez a ciência vem se aproximando mais desse conceito, é o que basta aqui para a gente. Isso aí a gente tirou lá da Gênesis, no capítulo 14, tá? Item 2 e 2,6. Vamos lá? Então, o próximo é o seguinte: conceito de fluidos espirituais, depois de falar de fluido quântico universal, e saber que ele se transforma de um estado bem imponderável, que a gente não consegue perceber, até a nossa matéria. Tudo isso é transformação do fluido quântico universal, inclusive o material do nosso perispírito. Tá? Ele é uma transformação. Ele não é espírito, o fluido quântico universal não é espírito, ele está entre o espírito e a matéria. Tá? Ele vem desde o lado bem sutil para o menos sutil, que é a matéria. Então, os elementos fluídicos do mundo espiritual, como Kardec nos diz lá na Gênesis, ainda no capítulo 14, eles escapam aos nossos instrumentos. Então, veja, no passado, a gente tinha dificuldade de dar peso a alguns instrumentos. Por exemplo, o elétron, que é uma partícula que a maioria da gente estudou, e já é um modelo antigo, a gente não tinha condições nem de pesá-lo. Depois, o instrumento foi se apurando e tirou-se o peso, né? Conseguiu medir. Né? A ciência ela se utiliza dessas coisas, né? Tudo que é palpável. Então, tem muita coisa que existe e os nossos sentidos não percebem. Né? Por exemplo, os micro-organismos, a gente não percebe, mas uma doençazinha a gente sabe muito bem como é que é, né? Um vírus, enfim. A ciência vê através do quê? Dos instrumentos que ela foi evoluindo e foi descobrindo, os microscópios, né? E essa evolução é que vai fazendo com que a gente vá descortinando essas coisas que sempre existiram. Então, os nossos sentidos, como ele avisa aqui, no nosso planeta, porque ele é um planeta muito grosseiro, eles não foram feitos para a gente perceber essa matéria mais sutil, mas sim a matéria tangível, essa matéria mais etérea, mais levinha, né, digamos assim. O etéreo ele dá essa ideia de leve, né? A gente não tem ainda, no nosso planeta, essa capacidade de perceber. Tá? Então, pode-se dizer, então, Kardec coloca, que são a matéria, como se fosse a matéria lá do mundo espiritual, os fluidos espirituais. E no próximo, a gente detalha um pouquinho mais, quando a gente fala, vai trazer o conceito para vocês de perispírito. Tá? A gente vem falando, é preciso a gente entrar agora e falar um pouquinho de perispírito. A maioria da gente já tem noção, mas quem não tem, nós somos um ser único, né? Aqui, quando está aqui encarnado, mas nós somos compostos do espírito, que existe um invólucro, como se fosse uma vestimenta dele, né, um corpo espiritual, digamos assim, que é o Kardec e a espiritualidade denominaram de perispírito, né? E entranhado molécula a molécula, quando estamos encarnados, esse perispírito está unido ao nosso corpo. Então, essa outra imagem baixa, aqui à esquerda, bem à esquerda, representa o seguinte: nós somos uno. Está o nosso espírito, o perispírito e o nosso corpo, entranhado molécula a molécula. E esse perispírito, ele possui alguns centros de força, ou centros de energia, ou chakras, né, que são estudados já há milênios pelos indianos e outros, né, pelos hindus. E aqui a gente representou uma figura de um ser humano com os 10 chakras principais, mas nós vamos detalhar os que André Luiz nos traz
na sua sequência de livros, que são os 7 chakras principais. Tá? Esses centros vitais, ou centros de força, estão localizados no nosso perispírito. Mas como o perispírito está entranhado molécula a molécula, o que acontece? A gente tem via nossos plexos, né? Que são o quê? Aquela rede de pequenos canais energéticos que estão nos diversos sistemas do nosso corpo, e tem um correspondente no nosso organismo fisicamente. Ele não está naquele órgão físico, a gente tem um correspondente dele. Então, o coronário, ele se localiza no alto da nossa cabeça, né? Ele é a nossa ligação com um plano mais sutis, com o plano espiritual. Via perispírito, ele fica no centro da nossa cabeça. O chakra frontal, que é o que ficaria no meio da nossa testa física, ele está localizado também lá no perispírito. Ele representaria o quê? O que ele chama de terceira visão, a nossa visão espiritual, como a gente utiliza, como a gente vê o mundo e como a gente vê, depende também de como está esse equilíbrio desse centro de força. O laríngeo, que é na região da nossa garganta, que representaria a expressão da nossa voz, né? Mais amena, menos amena, de acordo com o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio. O centro cardíaco, que se localiza na região esquerda, né? Mais aproximadamente aí na altura do nosso coração, que representa as nossas emoções. Né? Um pouco mais abaixo, na região do nosso baço, o esplênico, que representaria o centro de força ligado à nossa resistência espiritual, né? E a nossa capacidade de combater as doenças, tanto de ordem e desarmonias, tanto de ordem espiritual quanto de ordem física. Na região nossa do umbigo gástrico, que representa as nossas emoções de medo, de coragem, né? de ansiedade, se elas estão ligadas a essas questões. É por isso que a gente tem, às vezes, dor de estômago quando está nervoso, ele tem uma associação disso, ele começa no nosso perispírito e vai para o nosso organismo. Né? E, por último, mas não menos importante, o chakra genésico, que é na região nossa do baixo ventre, que representaria o quê? A nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de reproduzir, tá certo? Nesse sentido. Então, esse equilíbrio e desequilíbrio tem um reflexo lá nos nossos plexos, e esses terminais dos plexos levam até o nosso organismo. Olha que coisa importante. Então, uma desarmonia no nosso centro de força, ou um equilíbrio, né, que vai permitir a gente ter uma saúde física melhor e estar menos exposto a doenças do que se a gente tivesse desarmonizado. E nós precisamos lembrar que esses canais precisarão estar receptivos e equilibrados, porque eles são, como a gente é informada pela espiritualidade, eles são os nossos locais de reservas energéticas. Então, nossas reservas magnéticas, elas estão concentradas ali. Se eu estou com o corpo desequilibrado, então, se eu tenho uma usina em mim mesmo, eu preciso cuidar, né, dessa minha usina, eu preciso cuidar desse meu perispírito, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso cuidar do que eu sinto, né, de como eu me harmonizo ou me desarmonizo. Ok? Bom, passando esse conceito aí de centro de força e chakra, a gente vai trabalhar os fluidos espirituais. Então, quando Kardec coloca que é a matéria do mundo espiritual, denominado fluido espiritual, ele chama de fluido espiritual só para comparar, para dizer que eles são espirituais porque os espíritos têm uma afinidade maior com esses fluidos. Tá certo? E, na realidade, não existe esse conceito real de fluido espiritual, não existe um fluido espiritual, mas seriam aqueles que os espíritos manipulam. Então, os espíritos, eles agem sobre esses ditos fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. Vocês lembram lá do Ghost, que ele ensinava lá para o rapaz, né? Não sei se vocês lembram daquele filme Ghost, que o rapaz não conseguia movimentar as coisas aqui, né? E ele diz, utilize a sua força do estômago. Na realidade, é que ele está dizendo para ele o seguinte, utilize a sua vontade e direcione ela para aquilo ali. Ele conseguia fazer o movimento. Então, os espíritos, via pensamento sempre, e vontade, né? São para eles como são as nossas mãos. Então, através do pensamento e da vontade, eles manipulam esses fluidos, tá certo? E eles têm condições de fazer a aplicação para eles. A natureza, é claro, desse envoltório fluídico, que a gente chama de perispírito, que apresentou ainda há pouco para vocês, ela está sempre relacionada, isso é muito importante, com o grau de adiantamento moral do espírito. Ou seja, se eu sou um espírito mais adiantado moralmente, eu tenho a tendência a ter
um perispírito assim mais levinho, grosseiramente seria isso. E é claro que o nosso planeta, a gente tem um perispírito um pouco mais denso, né, do que um mundo mais adiantado. Quanto mais adiantado o mundo, mais levinho, mais sutil esse nosso o fluido quântico universal, né, que foi modificado e se transformou nos perispíritos daqueles que estão encarnando naquele mundo. O nosso ainda é um planeta de grau 2, estamos um pouquinho abaixo ali, né, de um grau 5, nós somos 2. A gente está em transição. Ok. Isso tudo é lá da Gênesis, viu, pessoal? Do capítulo 14. Podemos seguir. Então, a qualidade dos fluidos, tratar um pouquinho. Os fluidos são veículo do pensamento, como a gente viu. O espírito ele pode modificar as propriedades dos fluidos, como a gente viu. E eles podem estar impregnados, ou seja, revestidos de qualidade boas ou mais, de acordo com o pensamento que estão vibrando. Então, se meus pensamentos são desequilibrados, eu vou vibrar aqueles fluidos que eu estou transmitindo via meu pensamento com esse meu desequilíbrio, ou com o meu equilíbrio, ou seja, com a pureza ou com a impureza dos meus sentimentos. Os maus pensamentos, eles têm uma tendência a corromper os fluidos, ou seja, destruir, torná-los não utilizáveis, né? Os fluidos espirituais, de forma adequada. Então, os fluidos que envolvem ou que projetam os espíritos que não são bons, né, ditos aqui por Kardec, espíritos maus, são, por consequência, viciados. Então, o espírito que é desequilibrado, ele não consegue, né, direcionar um fluido positivo, um fluido bom para alguém. Por quê? Porque os pensamentos deles, né, e os sentimentos não são equilibrados. E os fluidos que recebem influência dos bons espíritos, ao contrário, eles vão ser mais puros, né, quanto maior for o grau de perfeição desse espírito. Ok? Vamos lá. Então, posto esses conceitos aí, da qualidade dos fluidos, uma coisa que é importante. Para a gente combater um fluido que está doente, a gente precisa substituir por um bom fluido. Não é isso que a medicina faz? Também na medicina espiritual, né? Com os fluidos espirituais, é isso que é feito. Um fluido que está inadequado, a espiritualidade vai lá, através do intermediário, que é o médium, faz essa substituição do fluido doente por um fluido mais equilibrado, por um fluido bom. Como diz Kardec, né? Como diz o Espírito através de Kardec, é substituir um fluido malsão por um fluido bom. Cada um, então, tem no próprio perispírito da gente essa fonte fluídica permanente, já que depende do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, a gente tem conosco o remédio que pode ser aplicado. Então, o que nos alerta a espiritualidade? É necessário a gente cuidar, ou seja, purificar a nossa fonte, que é o perispírito, para que a gente não seja um atrator de más influências, mas, ao contrário, a gente seja o quê? Um repulsor. Então, os desequilíbrios, eles podem adentrar a gente ou não, quando a gente abre e guarda dessas portas. Então, o que o Kardec nos diz é o seguinte, é preciso que a gente crie uma couraça no nosso perispírito. Como? Dando para ele essa têmpera. A têmpera do trabalho no bem, dos bons pensamentos, da transformação verdadeira moral nossa, que esse é o objetivo da nossa encarnação aqui no planeta, né? Nós não estamos aqui a passeio, mas para fazer isso aí. Então, aqui existe uma maneira da gente mostrar de que forma raciocinada a gente pode ver por que eu tenho que cuidar do meu perispírito e do meu corpo, né? O corpo, né? O corpo são e mente sã, é isso aí. A mente aqui representada pela minha parte perispiritual e espiritual. Eu preciso eu cuidar dos dois. A gente não pode pensar na gente como um ser separado. Ok? Vamos em frente. Então, aqui, e como é que a doutrina espírita ela vê a saúde? Ela diz o seguinte, que a saúde ela não é acaso. Ela geralmente tem uma origem espiritual, né? E ela é uma ação do quê? Do próprio espírito, com as coisas que ele, né, está fazendo, ou de uma influência, ou de outro. Tá? Pode até ser encarnada ou desencarnada essa influência. Mas, em geral, tem essas duas influências. Mas, como nós já vimos no perispírito, ela depende do quê? De como eu estou cuidando do meu ser espiritual, que é o meu ser eterno, né? O nosso corpo, nós só estamos nele temporariamente, enquanto aqui encarnados. Então, essas duas ações do próprio espírito, ou de outrem, ou seja, de alguém externo, pode ocasionar uma desarmonia, um desequilíbrio de energia naqueles centros de força que a gente falou, né? Nos nossos chakras, no nosso perispírito, e, por consequência, como está agregado molécula a molécula, vai ter uma influência onde? No nosso corpo físico. E isso aí pode gerar o quê? Uma doença. Toda doença, ela guarda algum tipo de relação com o estado evolutivo do ser, né? Desavenças, o que eu faço,
né, a minha situação de regrada que eu tenho aqui nessa minha vida, as faltas de cuidado que eu tenho comigo, né, as minhas ações, meus pensamentos, tudo isso aí está associado ao meu estado evolutivo. Quanto mais evoluído, mais melhores são esses pensamentos. Então, ela tem essa relação. E também com a natureza material inferior do planeta, ou seja, nós estamos num planeta de provas e expiações, então é natural que a gente ainda tenha seres malsãos ainda aqui, né? Seres ainda adoentados, por causa das nossas dificuldades, dos nossos perrengues, a dificuldade da gente se melhorar. Tá ok? Então, essa seria a questão da saúde e doença na visão espírita. Então, a saúde e doença é um estado que começa no nosso estado emocional, de como eu me cuido. E esse me cuida aí tem a ver com as nossas ações e pensamentos. Vamos lá em frente. E quando a enfermidade tende a aparecer? Quando é que surge a enfermidade? Na visão do Espiritismo. Quando nós nos perturbamos ou nos desequilibramos física e espiritualmente. Então, veja, depende quase que 90% ou mais de nós próprios, né? Como eu estou? Ele diz aqui, quando nós nos perturbamos e quando nós nos desequilibramos, né, tanto física quanto espiritualmente, de uma maneira intensa e demorada, porque a gente tem os perrengues do dia a dia, mas não é intenso. Se eu fizer isso aí de forma intensa, ou seja, muito, e durante muito tempo, eu vou ter um desgaste fluídico, tá certo? Vou gerar esse desequilíbrio no meu perispírito, lembra? Diminuo a minha couraça e assimilo maus fluidos, portanto. E vai haver uma quebra de resistência do meu organismo, né? Do meu psiquismo, do meu perispírito e, por consequência, do meu corpo, né? E o nosso organismo vai ficar, então, exposto o quê? A enfermidades, que podem vir do surgimento de doenças ou até contraindo de vírus, de bactérias, de infecções oportunistas, que por eu estar fragilizado pelo meu sistema imunológico, né, como a ciência diz, no corpo, eu também tenho um sistema imunológico do meu espírito, lá no meu perispírito. E se ele estiver desarmonizado, o que vai acontecer? Eu vou permitir a doença chegar. Olha que coisa interessante, né? Como a gente permite a doença vir até nós. É preciso realmente a gente cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações. Então, seria isso, né? Quando a enfermidade tende a aparecer. Bom, e como é que eu evito as enfermidades? Isso aqui não é receita, é só um esqueminha que a gente fez aqui, né? Porque não tem receita para isso, a não ser a nossa transformação moral, que a maioria de nós, inclusive esse que vos falo, tem muita dificuldade ainda. Então, como é que a gente faz para evitar isso aí? Seria cultivando bons pensamentos, cultivando bons sentimentos e buscando praticar somente, olha aí o que a espiritualidade nos diz, o bem. Tá certo? Como nós ainda estamos um pouco cheio de perrengues, né? A gente às vezes tem dificuldade de fazer isso. E aí surgem as doenças, surgem as enfermidades. E se surgir a enfermidade, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? O que ele aconselha a gente? Encarar como sinal de advertência, ou seja, me perguntar por que essa doença surgiu. Foi porque eu não me cuidei? Foi para que eu me cuide? Foi para que eu dê atenção a um ser que eu não estava dando ali na minha família, dos meus convívios? É porque eu trabalho demais e tenho que parar um pouco? Né? Nós tivemos um caso de uma companheira que teve um problema sério, ela era professora universitária, secretária do pessoal da geologia lá, e ela teve um problema sério na mão, ela teve que passar 6 meses sem fazer nada, e a reflexão foi essa. A espiritualidade informou para ela, olha, isso aí é para tu parar isso um tempo, senão tu vais desencarnar antes da hora. Então, sempre tem uma mensagem quando surge uma enfermidade, a gente precisa aprender com ela. Ou, então, né, pode ser uma consequência do passado. Eu fiz tive pouco cuidado com o meu organismo físico e perispiritual, e isso aí perpassou de uma coisa para outra. Mas nem sempre os nossos malefícios são de vida anterior. A maioria são dessa mesmo. A pessoa fuma a vida inteira, tem um problema na garganta, né, na faringe, como eu tenho até hoje, porque fumava desbragadamente quando jovem. Vou culpar o meu passado? Não, é da minha ação da agora. Eu preciso entender isso aí. E o que a gente tem que fazer? Não complicar quando a gente tiver a doença da gente. Tendo tristeza, desânimo, revolta, nosso estado emocional, nosso desequilíbrio, né, que é o estado emocional que não está bem, com tristeza, desânimo, revolta, não vai melhorar em nada, ao contrário, vai piorar, vai nos enfraquecer mais. Eu devo, ao contrário, o quê? Buscar auxílio
e até a cura, se for conveniente, como a gente já colocou, às vezes não é conveniente eu me curar daquele mal, né? Através da medicina e dos recursos espirituais. Tá? Medicina sempre em primeiro lugar e os recursos espirituais como coadjuvante. Não podemos pensar que os tratamentos, né, de fluidoterapia eles vão substituir a medicina. A gente tem que tratar pela medicina. Tem coisa que às vezes a medicina não dá conta e eu estou, né, ali no meu tratamento paralelo e aí eu, porque é uma desarmonia no meu nível espiritual, entenderam por quê? Que às vezes ali com a fluidoterapia a gente melhora. Não é uma mágica. O Cristo já nos ensina, né? Desde a época dele, naqueles 2 exemplos que a gente trouxe, que depende da nossa vontade, da nossa fé, do nosso desejo de melhorar. Então, tanto a medicina, né, material, medicina humana, como recursos espirituais não adiantarão de nada se a gente estiver desarmonizado ou se a gente não acreditar que pode melhorar. Ok? Seguindo aí. Então, a fluidoterapia seria, né, uma ação magnética, ou seja, é através do magnetismo, e ela expressa nas nossas casas espíritas através do quê? Do passe, que é uma transferência, né, de energia, uma transfusão fluídica, digamos assim, desse fluido energético, pelas irradiações ou vibrações e pela magnetização, fluidificação da água. Então, esses são os veículos, não é? Através dos quais os fluidos benfazejos que são trazidos sempre pela espiritualidade. A gente precisa pensar, os magnetizadores, que eles não magnetizam sozinhos. Os aplicadores de passe não são eles que aplicam os passes. Eles se harmonizam, a gente falou do perispírito, lembra que tem que estar harmonizado? Se o meu perispírito está desarmonizado, eu não vou conseguir fazer vibração, não vou conseguir fazer nada se meus pensamentos estão desorganizados, e muito menos dar um passe que é como se fosse um filtro sujo, né? A água boa vem da espiritualidade, passa ali, mas o meu fluido, né? Meu filtro não está bom, né? Então, Kardec conheceu e praticou o espiritismo, o magnetismo, durante 35 anos. E ele não usou, apesar de lá na obra dele ele ter estudado bastante isso, que o magnetismo era o mais moderno que tinha na época do Kardec, ele não usou na obra dele o termo fluidoterapia, mas a expressão ação magnética. E ele tem bastante detalhe lá estou deixando a referência, no capítulo 14, item 33, do livro A Gênese. Tá? Vamos ao próximo aí. E aqui a gente tentou sintetizar esse item 33 nessa tabelinha aqui, onde ele fala da ação magnética. Então, essa ação, como é que o magnetismo, que é um fluido magnético, né, ele se transmite, né? De que maneira ele ocorre? São 3 tipos, né, de magnetismo que a gente tem. Magnetismo humano, magnetismo espiritual e humano espiritual. É uma combinação dos dois. No magnetismo humano, é o magnetismo do próprio magnetizador. Ele, pegando aquelas energias dele, está aplicando, que alguns chamam de bioenergia, e o objetivo sempre é o mesmo, né? Curar, acalmar um sofrimento. Esse é o objetivo. Mas, primeiro, né, a gente tem que pensar que a gente vai levar um alívio de início para aquele sofrimento. E a ação do magnetismo humano, ou seja, a ação do magnetizador, depende do quê? Da potência e da qualidade do fluido magnetizador. Então, alguns magnetizadores têm uma quantidade de fluido, que é a espiritualidade, lá quando ele ia reencarnar. Preparou ele para ter esse potencial maior, lembrando sempre que o nosso perispírito desarmonizado deixa escoar essa nossa capacidade. Então, ele fala aqui da potência, ou seja, da força, né, desse fluido magnético que ele tem, e da qualidade dele. Como é que ele está? Ele é harmonizado? Ele é desequilibrado? Então, imagina um magnetizador desequilibrado, né, com aqueles fluidos todos mais para mau fluido do que para bom fluido. Se fizer uma magnetização em alguém, tende talvez até pior a situação da pessoa, né? Então, daí porque a gente tem que cuidar do nosso comportamento, do nosso pensamento, da nossa ação. O segundo tipo, que é o magnetismo espiritual, a espiritualidade atua diretamente, aplicando no doente os fluidos que ele está precisando, né? E ela depende basicamente o quê? Das qualidades morais do espírito. Então, quando a gente abre guarida, né, para espíritos que estão desequilibrados transmitirem fluidos da gente, eles poderão fazer isso aí e vão desarmonizar mais. Mas de quem depende isso aí? Quem permite isso? Nós. A gente sempre tem uma tendência, né, de pensar no amor espírito, que é aquele que está ali e vem e ataca a gente, ele só vem porque a gente está fazendo. Lembra daquele negócio da assimilação?
A gente está sintonizado com ele. Se nós não tivermos, isso não irá acontecer. Acredito. Né? Se vocês deixarem os benfeitores espirituais de vocês orientarem vocês, nada disso vai acontecer. E a gente trouxe aqui a primeira figurinha, né, que é uma mão, o magnetizador sozinho, aqui a espiritualidade atuando direto na pessoa, e o terceiro, que é uma combinação dos dois, que é o humano espiritual. Então, tem o fluido espiritual, tem o fluido cósmico universal, lembra que eu falei que a espiritualidade transforma também, mistura com o fluido animalizado, o fluido magnético, do encarnado, do mediador, do magnetizador, e aplica no necessitado, que é o que normalmente a gente faz o quê? Nas fluidoterapias convencionais, nos nossos passos, né? Que a fluidoterapia, quando a gente faz ela específica, ela é a aplicação de passe lá naqueles centros de força, só que uma coisa mais direcionada, em que a espiritualidade analisou, viu qual é a necessidade específica daquele ali, tem toda uma equipe espiritual que coordena isso, e ela orienta o que deve ser feito. E nós que trabalhamos nisso aí só somos o quê? Intermediários, ou seja, o trabalho é humano e espiritual, mais espiritual do que nós humanos. Se nós não atrapalharmos, já está bom. Então vamos cuidar para sermos bons instrumentos. Tá ok? Então seria esses três aí de forma rápida. Vamos seguir? E aí a gente vai falar rapidamente aqui só dos passos, que são os tipos, né? São fluido magnético através do passo, pela ação da vontade, eles vão atuar lá na matéria, nos tecidos nossos gerais, nos elementos do sistema sanguíneo, nos milhões dos agentes microscópicos que a gente tem, buscando equilíbrio físico e psicossomático, ou seja, físico e espiritual. Tá? Seria basicamente. Próximo, vamos falar um pouquinho também, que é outro tipo. As irradiações e vibrações, que é a transmissão do fluido, né, espiritual à distância, através do quê? Do pensamento e do mecanismo da força mental. Tá certo? A irradiação se faz à distância quando a gente projeta o nosso pensamento e os nossos sentimentos em favor de alguém, movimentando o quê? Forças psíquicas, ou seja, do nosso psiquismo, ou seja, do nosso perispírito e do nosso pensamento, em direção a alguém. Então, a gente trouxe essa figurinha aí. A radiação está amparada, então, num trinômio, né? São três coisas para que ela ocorra. Os fluidos, o pensamento, bom pensamento, é claro, e a vontade. Vamos ver no outro slide, que fala sobre radiação e vibração. A gente fala mais ou menos do que seria a vibração, transmissão de fluidos espirituais, a distância, como a gente já falou, mas o mais importante é essa última parte aqui, e essa figurinha do lado que a gente colocou. Estão percebendo? Uma plateia com pessoas com os fluidos mais equilibrados, estão vendo? São os pensamentos. E um outro aqui, coitado, aqui à esquerda, que está meio, né, uma coloração de desequilíbrio, mostrando que ele deve estar pensando em outra coisa, ele não está harmonizado, mas ele está ali, participando, né, de uma irradiação ou uma vibração. Então, quando a gente irradia ou vibra, a gente deve cultivar bons sentimentos, bons pensamentos e bons atos. Então, se eu estou todo desarmonizado, chego ali correndo na casa espírita, não, vou participar aqui da irradiação, não vou, ou da vibração, não vou fazer isso de forma adequada, porque eu estou desarmonizado, vai ser esse companheiro que nós vamos dar trabalho para a espiritualidade, né? Eu tenho vários concentrados aqui assim, não. Vocês acham que esse aqui está contribuindo para a irradiação, para a vibração? Não está. Ele está sendo atendido pela espiritualidade, coitado. Ele vai ser isolado, energeticamente, fluidicamente, para que seja tratado. E outra coisa, focalizar mentalmente as pessoas da radiação, sempre utilizando o pensamento, e transmitir, através dos nossos sentimentos, né, aquilo que a gente deseja. Sentimento de paz, de conforto, de coragem, de saúde, de equilíbrio, de paciência. Então, quando a gente conduz aqui no virtual, no presencial, né, a vibração e a radiação, a gente está fazendo isso, transmitindo mentalmente. Então, é por isso que a gente precisa se unir, estar harmonizado nessa hora da vibração e da radiação, para que ela atinja o objetivo daquele que a gente quer beneficiar, ok? E indo já para o nosso final, nós vamos falar rapidamente aqui só de alguns pontos da importância da fluidoterapia. Então, seria um sumário. A fluidoterapia nada mais é do que a capacidade de quê? De, através da doação de fluidos, interferir positivamente na saúde das pessoas. Então, ninguém faz fluidoterapia para prejudicar a saúde de alguém. É com o objetivo de auxiliar as pessoas. E que pode ser feita pelo passe por meio da água fluídica. Qualquer trabalho que se faz na casa espírita, seja um trabalho de fluidoterapia mais focado num problema específico, ou num passe que se conduz,
tudo é feito através de uma transfusão de energia com a intermediação da espiritualidade, só nos usando como instrumento. Tá? A equipe espiritual, os mentores, os orientadores, os nossos próprios benfeitores espirituais é quem conduzem todo o trabalho. Nós temos só que nos preparar mentalmente para ser melhores instrumentos, cada vez mais. O passo, então, é a transfusão de energia psíquica e espiritual, que altera o campo celular, a gente viu que ele altera, né? Via perispiritual, e como está interligado ali nos plexos, ele vai e atua lá, pode atuar na nossa, pode não, atua na nossa, até nas nossas células físicas, se for necessário e conveniente. E é um ato de amor que é praticado por Jesus desde quando ele encarnou na Terra, com aqueles exemplos iniciais que a gente trouxe. Ele não foi inventado pelo Espiritismo. E uma coisa que a gente sempre busca ressaltar é que jamais ele vai substituir a medicina. É um tratamento complementar, porque ele é um tratamento espiritual. A medicina não cuida da parte espiritual ainda, né? Eu digo ainda porque já tem vários médicos, a gente já trouxe um tema aqui no passado, muito interessante, se vocês puderem rever, vale a pena, em que a gente mostrou isso, que a medicina já tem utilizado, né, com os pacientes que estão em doenças muito graves, utilizado a religião, né? Não necessariamente só o espiritismo, as pessoas sempre têm melhorado em função disso. Então, faz a diferença. E aí a gente vai encerrar aqui, né, lembrando o nosso fluidoterapeuta maior, nosso mestre maior, nosso médico das almas, né, e dos nossos corpos, só porque a gente ainda precisa, né, que estamos encarnando no planeta, que a gente ainda precisa de um corpo tão pesado. E lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele diz: e curai os enfermos que nela houver, aqui na terra, né? É chegado a vós o reino de Deus. E eu trouxe essa passagem do Emmanuel, que foi retirada lá do livro Para Nossa Ação Segmento, né, na mensagem número 44, em que esse trecho diz o seguinte, que é importante para a gente, que eu acho que é a lição mais importante que a gente precisa daqui, que é sempre útil curar os enfermos. O Emmanuel nos diz. Quando haja permissão de ordem superior para isso. Então, tem que ter uma conveniência. Às vezes não é conveniente. Mas digamos que tenha permissão de ordem superior para isso acontecer. Contudo, o Emmanuel sempre é contundente e nos alerta. Em face de semelhante concessão do Altíssimo, ou seja, uma concessão, uma nova oportunidade que a providência divina está nos dando. Tá, eu me desbraguei ali, ela vai me promover a cura. É razoável, Emmanuel diz, que o interessado, ou seja, aquele que está obtendo a cura, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, mudança de postura, que foi uma daquelas 3 condições que a gente colocou lá no início, quando trouxe, né, aquelas duas passagens de Jesus, né, que lhe dizem respeito. Compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, se a gente não se transformar, pensando que a doença, às vezes, ela chega para que a gente reflita, de nada terá adiantado. Então, como diria a expressão em inglês, né, pega a dica, take the hint. Quando aparecer a doença, vamos olhar nas entrelinhas, vamos pegar a dica. Qual é a dica que essa doença está querendo me dar? O que eu estou deixando de fazer? Será que eu estou dando atenção para mim, para minha família, para minhas coisas ou não? Né? Às vezes a gente fica naquela coisa do trabalho, é claro que a gente precisa, porque o nosso mundo material ainda é um mundo tão materializado, a gente precisa disso, mas não pode ser só isso, senão a gente vai se desarmonizar, vai adoecer. E se ela chegar, como Emmanuel diz, reflita, se você for curado, se transforme, porque é uma concessão do Altíssimo. Então é isso que a gente queria trazer, gente. Muita paz para todos nós e fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.